Olá, salve! Nós estamos no terceiro milênio e a cultura racional é a cultura do terceiro milênio, do livro Universo e Desencanto. O eu é a casa do fluido, o eu é a personalidade interior, é onde o exterior se entende, conversa consigo mesmo, faz planos, enfim, do eu é que saiu tudo do tu, que é a personalidade. O eu dirige o tu, o eu guia o tu, porque é o que a pessoa pensa, idealiza, é o que a pessoa cria no seu eu, é o que a pessoa expõe, isso, aquilo outro, que sai do eu da pessoa, da personalidade fluídica. O pensamento é o fluido mal ou bom, o fluido elétrico e magnético, e agora com a cultura racional, o fluido racional. Então, Porfírio, o fluido racional, a cultura racional muda a vida da pessoa? A pessoa muda a personalidade, muda comportamento, muda a vida, fica melhor, fica pior? O que acontece com a pessoa que lê o Universo e Desencanto? Porque nas primeiras palavras do racional, ele pergunta: quem és tu, que a ilusão é tanto, incapaz de definir o teu eu? Exatamente, que este trecho que ele acaba de ler vem confirmando esta perspectiva da gente se perceber. O quem és tu, que a ilusão é tanto, incapaz de te definir o teu eu. E a casa do fluido é o eu, ou seja, essa tríplice máquina mental que nós temos, aonde os fluidos entram, nos dão pensamento, imaginação e raciocínio. Tudo vem de fora, o pensamento vem de fora, a imaginação vem de fora e é processado. Nós temos apenas o chip com 3 máquinas processando o que nos chega. Perfeito? Então recebemos o pensamento bom, mal e avaliamos o que nos é mais conveniente. Nesta escolha do pensamento que adotamos ou da imaginação que insistimos em nos magnetizar, é que acabamos escolhendo uma personalidade aparente, que é uma personalidade que nós projetamos para fora, como que um processo de fluorescência. A energia elétrica, a energia magnética e agora a energia racional entra na nossa cabeça, essas 3 energias, e nós damos uma resposta aparente daquilo que parece ou não sermos. Claro que dentro de nós, o íntimo trabalha toda uma estratégia, às vezes até muito confusa, de todas as informações que chegam via elétrica, magnética, racional, que a natureza transmite nas 3 canais, vamos dizer assim, as 3 dimensões, e a nossa avaliação é o nosso senso, o nosso juízo, que é o nosso estado de evolução. E projetamos isso para o nosso exterior, às vezes de forma equivocada, não exatamente aquilo que eu estava sentindo, e eu projeto adiante uma personalidade aparente, mas no íntimo a gente tem outra. Daí essa divergência, a falsidade das pessoas, do pensamento, que ele é traidor, né? De si próprio, inclusive, dos outros, de si próprio, porque ele está pensando mal e está falando bonito, agradando, essa coisa toda. E aqui dentro da nossa cabeça, no nosso eu, esse emaranhado de confusões e aquela pergunta que persiste: quem és tu? E aí a confusão fica. Vem a depressão, porque não havendo a resposta adequada, o desequilíbrio, porque a pessoa se pergunta: afinal de contas, eu só faço coisa boa e só levo prejuízo? Tem tanta gente que no mundo se sente injustiçado. Muita gente, a gente vê muita gente reclamando isso. Não é? Poxa, mas eu só faço bem, só faço a caridade e só tomo na cabeça, no popular mesmo, que é para as pessoas entenderem que a gente está falando aqui para comunicar com as pessoas. Eu faço tanto bem, mas o bem nunca vem para mim, a pessoa geralmente reclama. E ainda se julga merecedor da coisa, porque fez muitas ações boas, aquela coisa toda, conforme as doutrinas nos prepararam para fazer. Bom, o que acontece é que quando a pessoa começa a ter a noção de quem ele é, que tem essas 3 máquinas, e que tem a terceira máquina que começa a funcionar, o poder da máquina do raciocínio anula o desequilíbrio das 2 máquinas anteriores. Persistem ainda. E aí, então, é onde a pessoa começa a ter equilíbrio na vida. Pode não ter aquele equilíbrio de se apresentar, mas tem um equilíbrio na vida porque a pessoa, ao receber a informação do fluido racional, esse terceiro milênio, terceiro canal de comunicação da nossa casa, a casa do fluido, no nosso eu, quando chega, principalmente através da leitura do livro, que ela é imediata, você está lendo o livro, você está ligado direto, ela está chegando aqui dentro, a informação. É muito rápida.
Se não estiver lendo, ela está chegando naturalmente, pela própria evolução da natureza, mas chegando meio devagar, e às vezes não dá tempo, porque a pessoa só com duas forças atuando na sua mente, elas desequilibram. É a mesma coisa que andar de bicicleta, o sujeito está cansado. Quando ele está cansado andando de bicicleta, é mais fácil ele tombar, porque não tem mais força para pedalar. É uma ilustração. Então, mas se ele está num triciclo, Luiz Cláudio, só me permite só concluir. Se está num triciclo, mesmo que canse, já não dá para cair. Ele tem equilíbrio, porque ele está com o seu tripé de sustentação mental. Claro que a força suprema é a força racional. Ela vai anular a ação das outras duas. Aí nós voltamos a ser o que nós éramos antes. Daí o equilíbrio das duas forças. O fluido racional que entra no eu equilibra essas duas forças que causavam a depressão, o magnetismo, o egoísmo, essa coisa toda que o ser humano... Até vícios. Que não, os vícios, tudo isso, que não se conhece, que acha que foi criado no mundo por uma força superior e abandonado no mundo. Você me fez, me botou no mundo, me abandonou, por quê? E fica indignado, porque não percebeu que tem dentro de si a terceira força, que é exatamente essa terceira máquina, que é onde vai ligar a terceira energia, que é a energia racional. Ora, andar de triciclo, mesmo que eu esteja cansado, dá até para dar uma paradinha e relaxar, porque não cai. Então você passa a ter equilíbrio na vida. Então é fundamental a leitura desse livro para o equilíbrio, para o encontro verdadeiro do ser racional dentro da pessoa, não é isso, Porfírio? Perfeitamente. E a pessoa passa a ser aquilo mas aí, que ele sempre quis ser. Sim, mas aí persiste aquela perspectiva do ser encantado, sim, que foi educado pelo encanto para ganhar a vida e ser sempre melhor do que o outro. A competição. A nossa formação do encanto é uma formação para lapidar, para estimular o avanço. Ela é uma formação de competição, por necessidade da nossa evolução. Vem da sobrevivência aqui. Mas a partir do momento que a gente começa a alcançar este grau de compreensão, nós passamos a pedalar mais devagar, nós passamos a ter menos sonhos, menos aspirações, mais equilíbrio na vida. Então, se você pegar numa indústria assim, falando a grosso modo, ou numa firma, duas pessoas, uma que tem a informação do desencanto, que é a terceira energia, que está lendo o livro Universo em Desencanto, e uma outra pessoa que nunca leu o livro, e uma pessoa comum, vamos dizer assim, porque tem muitas pessoas já muito evoluídas, tá? Feita bem essa ressalva. Não é necessário, porque está lendo o livro, está evoluído. Tem muita gente já evoluída mesmo sem ler o livro. Porque é aquilo que veio fazer por onde. Preparada já para falar. Já preparada, prontinha. Às vezes ainda nem leu o livro, mas quando começar a ler vai entender rapidamente. Mas comparando-se duas pessoas, uma pessoa que é neófita, aquela pessoa que vive indignada, que se sente injustiçada, etc., dentro de um setor de trabalho, e uma pessoa que já conhece as razões da nossa existência nesse mundo, você vai perceber a diferença é brutal. Porque aquele que não conhece vai lutar para aspirações daquilo ele nem pode ter, mas acha que é a única coisa que pode satisfazer a vida dele. E quem já conhece um pouquinho, mesmo que não conheça muito, já se sente um pouco mais satisfeito com aquilo que tem, aspira menos coisa porque sabe que não precisa delas para continuar ou para retornar ao seu estado natural. Porque ninguém leva nada dessa vida, como dizem as boas filosofias, não é mesmo? Como se um aluno que estudou muito e outro que não estudou nada, e chega na hora da prova, não sabe o que vai responder, e o outro que estudou sabe o que vai responder, porque está preparado. Então, o livro prepara. Agora, aqui no livro diz que o fluido entra dentro da outra pessoa. Através de quê? O livro é uma energia materializada. Você está falando o fluido racional, que o fluido racional, através da leitura do livro, entra dentro da pessoa, porque a natureza já evoluiu e preparou essa terceira máquina, que na leitura do livro, o que nós encontramos neste livro é a energia que aciona esta máquina, esta terceira máquina. E o livro é o que? Energia materializada? Podemos entender exatamente assim. O livro é energia racional materializada em forma de letras. Você falou que é muito rápido. No papel. A ligação, você lê e já sente o efeito.
cada um com seu grau de evolução, e ele mesmo diz no livro que com o tempo vai ver e vai ter a evidência racional, desenvolver o raciocínio e desenvolver esta ligação através da leitura, e quem está vivendo dentro da fase racional, dentro dos critérios da fase racional, que é, quais são os critérios da fase racional, doutor Santos? O senhor está aqui bem mudinho. São exatamente aqueles que o Messias, há 2000 anos, nos veio preparar. Antes dele já tinha outros, a própria filosofia de Confúcio, Sócrates também, várias pessoas da antiguidade já diziam quais eram os reais princípios da vida. Encarar o próximo como a si mesmo, amar ao próximo E fazer o bem sem olhar a quem. Como nós ficamos 2 milênios sem praticar isso, quem é que pratica? Ninguém. Porque se praticasse, já estaríamos evoluídos. Não teríamos mais guerras. Então somente a cultura racional é que nos dá a autoridade de realizarmos aquilo que o próprio Jesus veio nos preparar. Mas não pela filosofia cristã, porque a filosofia cristã já tem a mexida ideológica dos homens. Muito boa, respeitamos e acatamos, dentro das suas necessidades. Mas é primária, porque não resolve aquela velha situação do que foi dito há 2000 anos, há 2500 anos. Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. E Deus acima de todas as coisas. Se tem alguém praticando isso nesses 2000 anos passados, a humanidade foi enganada. Porque ninguém está praticando. Se praticasse, o mundo já seria um paraíso. Então, fundamental é estudar a cultura racional, é isso, professor? O fundamental é a pessoa se conhecer. Através de quê? Da cultura racional, é isso? Tudo. Através da cultura racional, através Você vai ter resposta para todas as perguntas, não é isso? Claro. Mistérios, enigmas, sofisma, tudo quanto é dúvida que o ser humano possa ter, ele vai ter a resposta dentro do universo dos encantos, é isso? Desde o momento que a pessoa compreendeu essa mudança de fase que está dentro de si própria, ela terá essas respostas. Mas não porque alguém disse que ela vai encontrar. Ela é que vai encontrar. Por isso que o livro, Oswaldo, me permita, não tem casa de sinagoga, não tem casa de pregação, cada um na sua casa, e todos serão atendidos dentro daquilo que lhes é necessário, porque Deus está em toda parte. E este conhecimento é de Deus. Não é da cabeça. Verdadeiro Deus, e cada um vai descobrir o seu Deus, né? Não é verdadeiro Deus, é um só, porque a verdade é uma só, não são duas verdades. Cada povo criou a sua verdade por necessidade de evolução, e agora está na hora de todos se conhecerem e saberem. Ô filho, rapidinho que já está terminando. Já estamos terminando. Onde está a verdade? A verdade está dentro de cada um de nós, chama-se habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Habita no Altíssimo. É aquele que habita no Altíssimo, mas está materializado em forma de máquina do raciocínio. É a verdade que São João anunciava, que todos, quando conhecerem esta verdade, terão condições de se libertar. E a verdade é uma só. Aquele que habita materializado dentro de cada um de nós. Daí nós temos a grande oportunidade de perceber: toda forma de vida merece o respeito. Toda a vida tem que ser respeitada, porque dentro de cada uma destas vidas existe uma partícula, vamos dizer assim, fragmentada, de Deus verdadeiro, único, que está materializado. Ao tirar a vida de uma personalidade, mesmo que aparente, estamos ofendendo a lei de Deus e a lei da natureza. Porque a natureza levou milhões e milhões de anos para construir essas vidas, e nós matamos estas vidas, às vezes até sem motivos. Então aí está a falta de dignidade da espécie, é a falta de respeito à vida. E por isso que na fase racional já aparecem os direitos humanos. Todos têm direito à vida. Pelo menos já é um pontapé inicial. Está muito fraco, mas tem que aumentar. Então a cultura racional é que nos dá essa perspectiva do respeito, da dignidade, da vida. Porque tudo tem vida, cada um na sua classe de vida, e todos devam ser respeitados. Porque em todas as formas de vida, temos a parte de Deus que está materializada, em diferentes classes.
Nós, na classe de aparelho racional, que agora somos aparelhos racionais, porque podemos ligar nessa energia e daí então desmaterializar, retornando ao estado natural, aquele que habita, que é o habitante. A parte do chão, da natureza, fica aqui para ser racionalizada através das transformações. Mas o verdadeiro ser pode retornar, porque é ele que interfere nessas transformações. Essas transformações existem em função do verdadeiro ser, que um dia se deliberamos, nós nos deliberamos progredir por conta própria numa parte de um mundo puro, limpo e perfeito. Daí então demos consequência ao mundo e ficamos presos dentro dele. Esse foi o crime, e por isso nós descemos aos infernos e estamos vivendo dentro dele. Quer sair do inferno? Se conheça, porque se continuar praticando aquilo que está no inferno, é o fogo, vai acabar sendo cozido e vai se transformar para depois então poder voltar. Porque o que acontece depois que tudo queima, vira cinza. Depois que tudo vira cinza, a água derrete e tudo volta ao seu estado natural, porque tudo é água transformada em seres. E quem tira a vida do outro vai saber para onde vai na cultura racional. Porque toda a vida tem o seu dono. Exatamente.